Por décadas, Jack Nicholson carregou aquele sorriso diabólico que se tornou sua marca registrada. O rebelde indomável que virou Hollywood de cabeça para baixo, desafiando todas as regras do jogo. Mas quando as câmeras paravam de rodar e os holofotes se apagavam, ele guardava rancores muito mais sombrios do que qualquer personagem que já interpretou na tela grande. Aos 88 anos, ele finalmente decidiu quebrar o silêncio que manteve por tanto tempo. Por trás da cortina reluzente do sucesso, 6 nomes emergem das sombras. Alguns eram ídolos que ele venerava, outros eram amigos que confiava. Mas cada um deles, segundo as próprias palavras de Nicholson, atravessou aquela linha invisível que separa o respeito profissional do ódio visceral. E agora, estamos prestes a revelar exatamente quais lendas ele desprezava profundamente e as razões pelas quais ele jurou que jamais as perdoaria. Antes de continuar, preste atenção. Se você quer conferir a nossa lista especial dos 100 melhores filmes dos anos 80, totalmente gratuita, acesse agora cinecultura.canal no youtube.com ou clique no link na descrição. Vamos começar. Jack Nicholson jamais imaginou que sua maior decepção profissional viria justamente do homem que ele mais idolatrava na face da Terra, Marlon Brando. Ele deveria ser o herói intocável, o gênio absoluto que inspirou uma geração inteira de atores, incluindo o próprio Jack. Mas quando finalmente tiveram a oportunidade de trabalhar juntos em Missouri Breaks, lá em 1976, toda aquela admiração cuidadosamente construída ao longo dos anos se transformou em traição pura e amarga. Nicholson chegou ao set completamente disciplinado, faminto pela chance de atuar ao lado do seu herói, pronto para aquele duelo de titãs. Brando, no entanto, apareceu com sobrepeso visível, completamente desconectado e visivelmente desinteressado em tudo. Ele se recusava categoricamente a decorar suas falas, colando cartões com os diálogos em luminárias, móveis e até mesmo, acredite se quiser, nas testas dos membros da equipe técnica. O que deveria ter sido uma verdadeira aula magistral de interpretação se transformou rapidamente em um caos absoluto e constrangedor. Nicholson mais tarde desabafou, claramente furioso. Genialidade não justifica preguiça. Um gênio preguiçoso não passa de uma palavra sofisticada para fraude. Ele insistia em figurinos excêntricos e perturbadores, chapéus extravagantes, vestidos que deixavam toda a equipe perplexa e confusa. Para Nicholson, aquilo não era brilhantismo artístico, era pura sabotagem deliberada. O filme fracassou miseravelmente, e junto com ele, o relacionamento entre os dois se desintegrou completamente. Nicholson nunca o perdoou. Ele continuou reverenciando o trabalho inicial de Brando, mas jurou solenemente que nunca mais atuaria com ele. Para Jack, a lição foi devastadora. Às vezes, os deuses que você adora são exatamente aqueles que destroem sua fé com mais crueldade. No set de O Iluminado, em 1980, a fúria de Jack Nicholson não era direcionada ao diretor Stanley Kubrick. Era direcionada diretamente à mulher que interpretava sua esposa, Shelley Duvall. Ele precisava desesperadamente de estabilidade, uma parceira que correspondesse à sua intensidade feroz. Em vez disso, ele encontrou uma imprevisibilidade que quase o quebrou completamente. As intermináveis repetições de takes impostas por Kubrick levaram absolutamente todos ao limite da sanidade, mas o processo frágil e errático de Shelley transformou o set em um verdadeiro caos emocional. Um momento ela entregava a Nicholson um brilhantismo cru e visceral. No momento seguinte, estava tão despedaçada que sua performance parecia completamente desconectada da realidade. Jack mais tarde confessou:
com uma mistura de frustração e compreensão. Como ator, você precisa de um parceiro de dança. Com Shelley, parecia que ela estava ouvindo uma música completamente diferente. O que começou como simpatia rapidamente azedou e se transformou em ressentimento. A arte de Nicholson dependia fundamentalmente de ritmo e precisão milimétrica, e as tempestades emocionais de Shelley o deixavam lutando completamente sozinho. Cenas que deveriam ser colaborativas se tornaram batalhas emocionalmente desgastantes e exaustivas. Ele admitiu abertamente que a instabilidade dela tornou um trabalho já impossível ainda mais difícil de suportar. Digite Jack. Agora, se você está acompanhando essa história e quer saber quem mais ele odiava em Hollywood, décadas mais tarde, Jack suavizou seu julgamento. Com a perspectiva do tempo, ele reconheceu que a crueldade impiedosa de Kubrick havia empurrado Shelley para o colapso total. O que Stanley fez com ela foi imperdoável, ele disse com pesar evidente. Ainda assim, as memórias daqueles dias jamais o abandonaram. O filme se tornou um clássico indiscutível, mas foi construído sobre os destroços da confiança entre seus dois protagonistas. Quando Jack Nicholson se enfrentou diretamente com Tom Cruise em Questão de Honra, em 1992, o resultado pareceu explosivo para quem assistia. A batalha no tribunal deles entregou ao mundo aquela linha inesquecível: você não pode lidar com a verdade. Para a audiência global, foi icônico e memorável. Para Nicholson, foi absolutamente exaustivo. Nicholson construiu sua carreira inteira sobre o risco calculado. Ele prosperava naqueles momentos em que uma cena poderia desmoronar a qualquer segundo, forçando reações brutalmente verdadeiras e cruas. O que ele encontrou do lado oposto em Cruise foi exatamente o contrário disso. Cada sorriso parecia ensaiado meticulosamente, cada movimento preciso demais, cada fala entregue com controle calculado e frio. A imprevisibilidade que ele tanto desejava simplesmente não estava ali. Ele mais tarde zombou com desdém. Você olha nos olhos dele e vê a maquinaria funcionando. É perfeito, mas é completamente vazio. Esse julgamento cortou fundo. Nicholson acreditava que Cruise abordava o ofício como um exercício de gerenciamento de imagem, ao invés de buscar a verdade emocional. A performance parecia impecável vista de fora, mas para Nicholson faltava perigo real, aquela faísca imprevisível que tornava a atuação verdadeiramente valiosa. Até mesmo a troca mais famosa deles, o confronto gritado na sala do tribunal, o deixou frio e insatisfeito. Nicholson admitiu que jogou cada grama de fogo que tinha em Cruise, esperando desesperadamente rachar através daquela superfície polida. O que recebeu de volta pareciam linhas perfuradas na frente de um espelho, polidas obsessivamente até que nenhuma espontaneidade permanecesse. Ele comparou a experiência a ouvir uma gravação de estúdio, quando o que ele realmente queria era o suor e o caos, imprevisível de um concerto ao vivo. Depois que a produção terminou, Nicholson foi brutalmente direto com colegas. Ele respeitava a disciplina inabalável de Cruise, mas jurou que nunca mais pisaria em um set com ele novamente. As filosofias estavam em mundos completamente separados. Um ator perseguia a perfeição, o outro perseguia ao perigo, e o choque deixou Nicholson convencido de que eles jamais poderiam verdadeiramente se conectar. O filme que deveria definir a carreira de Jack Nicholson como diretor foi destruído por uma única mulher, Faye Dunaway. A reunião deles em Os Dois Jakes não trouxe nostalgia, trouxe combate puro e selvagem. Desde o primeiro dia, o set se transformou em um campo de batalha e Nicholson, normalmente no controle absoluto, se viu em guerra com sua protagonista. O que havia sido química lendária em Chinatown se tornou
hostilidade pura e tóxica. Ela chegava atrasada constantemente, discutia cada linha do roteiro, desafiava cada decisão que ele tomava. Nicholson, já carregando o peso esmagador de dirigir, escrever e estrelar, finalmente explodiu. Isso não é colaboração, é sabotagem pura. Aquela única palavra, sabotagem, resumiu toda a sua raiva acumulada. A confiança havia evaporado, o respeito desapareceu, e o sonho de uma sequência triunfante desmoronou completamente. O que deveria ter sido a maior vitória de Nicholson terminou como o projeto que o marcou tão profundamente que ele nunca mais dirigiu novamente. Jack Nicholson odiava nada mais do que ser instruído exatamente como atuar. E foi precisamente isso que Sean Penn fez. No set de A Promessa, em 2001, Nicholson não estava colaborando com um diretor. Estava seguindo ordens que desprezava profundamente. Penn, obcecado com realismo cru e visceral, queria cada pausa, cada olhar, cada tom entregue exatamente do jeito dele. Nicholson mais tarde reclamou amargamente: "Qual é o sentido de contratar Jack Nicholson se você quer um fantoche?" Aquela única frase expôs a fúria fervendo sob a superfície. Por décadas, Nicholson havia construído sua arte sobre instinto e espontaneidade, sobre a emoção da descoberta na frente da câmera. Com Penn, não havia espaço algum para isso. Cada cena parecia trancada em uma gaiola apertada, cada escolha sufocada impiedosamente. Nicholson comparou a experiência a correr uma maratona com os pés amarrados juntos, uma metáfora que deixou claro o quão torturada a experiência se tornou. Sim, o filme recebeu elogios da crítica, mas Nicholson nunca perdoou o processo. Ele saiu se sentindo drenado e roubado do perigo, que tornava a atuação verdadeiramente valiosa. Depois de A Promessa, os dois homens nunca mais trabalharam juntos. Prova de que, para Nicholson, o brilhantismo de Penn, como diretor, jamais poderia superar a sufocação que ele infligiu. Em Os Infiltrados, 2006, Jack Nicholson e Leonardo DiCaprio criaram alguns dos momentos mais explosivos na obra-prima criminal de Martin Scorsese. O Frank Costello de Nicholson era caos puro e imprevisível. O Billy Costigan de DiCaprio era tensão intensamente contida. Para as audiências, o choque deles parecia mágico, mas nos bastidores, Nicholson descartou seu colega mais jovem como seguro demais. Nicholson prosperava no perigo real. Ele queria imprevisibilidade, a possibilidade de que qualquer coisa pudesse acontecer assim que a câmera começasse a rodar. DiCaprio, em contraste absoluto, preparava cada detalhe milimétrico de sua performance, história de fundo, gestos, até os menores tiques faciais. Jack reclamou: "Ele fez a lição de casa, mas não há perigo algum. Você consegue ver cada tijolo da construção." Essa diferença chegou ao auge em um momento famoso. Durante uma troca tensa, Nicholson chocou absolutamente todos ao sacar uma arma real sem qualquer aviso prévio. Scorsese continuou filmando, e o medo no rosto de DiCaprio era completamente genuíno. Para Nicholson, aquilo era atuar de verdade, forçar a verdade crua. Para Léo, foi imprudente, uma quebra de confiança profissional. Quero te lembrar novamente, se você quer ter acesso à nossa lista exclusiva dos 100 melhores filmes dos anos 80, acesse cinecultura.canalnoyoutube.com ou clique no comentário fixado. O conflito geracional ampliou ainda mais o abismo. Nicholson havia estudado sob Sanford Meisner, acreditando em viver verdadeiramente no momento presente. DiCaprio pertencia a uma nova Hollywood, moldada por precisão e disciplina rigorosa. Ambos os métodos funcionavam brilhantemente, mas eram óleo e água no set. Nicholson respeitava o ofício de DiCaprio, mas nunca se conectou
com sua alma artística. Após as filmagens terminarem, ele disse aos amigos que não trabalharia com o Léo novamente. O garoto é ótimo, mas seguro demais para o meu sangue. O relacionamento deles permaneceu distante e profissional. DiCaprio, sempre impecavelmente profissional, elogiou Nicholson publicamente, mas o julgamento de Jack nunca suavizou. No final, Os Infiltrados ganhou o melhor filme, mas para Nicholson carregava um gosto amargo e residual. O filme provou para ele que, mesmo no triunfo, o parceiro errado podia fazer o processo inteiro parecer completamente oco. Atenção! Se você está acompanhando esse conteúdo até aqui, dê um like agora mesmo e clique no botão de se inscrever. Faça isso imediatamente. 6 nomes, 6 batalhas brutais e uma verdade cristalina. Jack Nicholson jamais esqueceu as pessoas que quebraram seu código pessoal e intransferível, desde ídolos que o decepcionaram cruelmente até colegas de elenco que drenaram completamente a vida de uma cena. Cada confronto deixou cicatrizes profundas que prometer aquilo que tornava seu trabalho verdadeiramente perigoso e vivo. O que você acha de tudo isso? Nicholson estava sendo brutalmente honesto sobre as falhas de seus colegas ou foi duro demais, com lendas como Brando, Cruise e DiCaprio? Ele estava defendendo a pureza da arte ou simplesmente sendo um perfeccionista impossível de satisfazer? Deixe sua opinião sincera nos comentários logo abaixo.